E aí, pessoal, então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer para adicionar um agente de IA em qualquer site ou aplicativo aí, utilizando aqui um elemento ou ícone aqui HTML. Eu deixei esse código aqui no CodePen para vocês e eu vou mostrar para vocês aqui onde é que vocês têm que alterar cada coisa e como que vocês têm que configurar o agente de IA aqui também para ele conseguir responder e interagir com esse chat. Mas é bem simples, pessoal, podem ficar bem tranquilos e eu vou mostrar também para vocês como é que vocês podem fazer para alterar a identidade visual aqui, as cores dele, utilizando o chat GPT. Então, para começar, deixa eu adicionar um background aqui. Vai ser body, back. Deixa eu colocar um 333333. Beleza, completamente sem formatação aqui, mas é só para a gente conseguir visualizar melhor aqui as cores e dar contraste aqui para o nosso bot. Então aqui é o nosso bot aqui no CodePen e aqui eu estou na aba de admin aqui da GG No Code. Notem que a gente já está com mais de 218 aulas e mais de 1.600 minutos aqui de aulas. Então se vocês dividirem por 60, vocês vão ver quantas horas de aula tem aqui na comunidade. E eu estou testando ele aqui primeiro na aba de admin. Oi, preciso de ajuda. Eu criei ele, fiz uma votação ali hoje no Discord se vocês queriam um agente para tirar umas dúvidas rápidas enquanto vocês estiverem ali criando os workflows de vocês com a comunidade aberta. Então ele já responde aqui, preciso de ajuda para criar um follow-up com a Evolution API e N8N. E também brevo para e-mail. E assim, aqui ele está pensando e ele vai responder a gente. E esse chat aqui é temporário, toda vez que eu atualizar a página, ele vai zerar. Então ele é feito aqui para fazer consultas rápidas. E ele já traz aqui para a gente formatadinho o texto, separado pelos itens aqui, pelos markdowns, mas tudo isso está ali dentro do código dele. E para a gente utilizar isso aqui, a gente só precisa adicionar aqui um elemento HTML. Aqui eu coloquei ele aqui dentro do Bubble, no caso, eu coloquei ele dentro de um floating group. E agora eu vou mostrar as alterações que vocês podem fazer direto aqui no CodePen, que a gente pode ver tudo aqui funcionando. Mas antes, vamos ver aqui o que a gente tem que configurar no agente de IA. Então vocês vão criar um agente de IA bem simples, exatamente igual está aqui, com o chat message aqui, vão colocar a LLM, a inteligência que vocês quiserem, o prompt que vocês quiserem. Aqui eu coloquei que ele é o assistente de IA, treinado para responder dúvidas rápidas e objetivas sobre automações da comunidade da GG No Code. Coloquei mais algumas instruções aqui, mas também isso aqui não vem ao caso. As configurações que vocês vão ter que fazer aqui, se vocês estivessem configurando ali do zero, vocês iriam passar por alguns problemas. Primeiro, vocês têm que definir aqui abaixo, trocar aqui para, ao invés do Connected Chat Trigger Node, para Define Below. E vocês vão colocar desse jeito aqui, JSON Message e JSON Chat Input. A gente pode utilizar duas variáveis aqui. Então, nesse caso, ele vai funcionar se a gente conversar direto com o chat aqui, ou se a gente conversar ali pelo nosso chat que a gente criou, porque eu vou mostrar para vocês, a entrada dele ali vai ser um pouco diferente. Então, aqui eu estou sem nenhuma execução, eu só criei esse botzinho aqui, e a única coisa que vocês têm que alterar aqui é para deixar esse chat público. Então, provavelmente o de vocês vai vir assim, vocês vão vir aqui e vão deixar esse chat público. Aqui vocês não precisam alterar nada, essa mensagem aqui, nesse caso que a gente está utilizando aqui, com o código ali do HTML, a gente não precisa. E a gente vai pegar aqui a URL desse chat. Então aqui a gente vai pegar a URL desse chat, a gente também tem que deixar ele ativo aqui em cima. E aonde é que a gente vai adicionar essa URL aqui para funcionar esse nosso chat? Porque notem, aqui eu mando um oi, mas ele só pensa um pouquinho e já cancela porque ele não tem nenhum chat conectado aqui. Vocês vão rolar bem aqui para baixo. Deixa eu procurar. Vamos descendo devagarinho, mas vai estar escrito sua URL aqui. Aqui a gente tem algumas configurações do elemento em si, então aqui a gente tem o nome do bot que a gente pode alterar aqui manualmente. Também tem o ícone do botão que vocês podem adicionar o emoji que vocês quiserem. E também tem aquela mensagem fixa ali, aquela mensagem inicial que fica ali no começo do nosso bot. Descendo mais um pouco aqui, vamos achar a URL aqui, ó. Tá aqui, o URL do agente aqui. Então vocês vão colocar aqui essa URL do agente, podem deixar as aspas, tá? E agora, a princípio, já está conectado aqui o nosso agente. E eu vou enviar uma mensagem aqui para ele para a gente ver. Então aqui na nossa aba de execuções a gente não tem nada e eu vou enviar uma mensagem aqui para esse nosso agente. Oi, tudo bem? Ó, ele já está pensando mais e ele já vai responder aqui a gente. E vamos voltar aqui para o nosso agente. Esperar ele carregar aqui a execução.
Já está aqui. E eu vou copiar para o editor para vocês verem aquelas alterações ali que a gente fez agora. Então aqui ele trouxe o JSON Message. Por que que ele trouxe o JSON Message? Porque a gente utilizou o nosso chat lá. Se a gente tivesse utilizado o chat aqui, esse OpenChat, ele ia vir como chat input. E aqui na memória também, pessoal, vocês têm que adicionar das duas maneiras. Vocês têm que colocar o Session ID e o Chat ID, porque esse Chat ID é o que vem ali do nosso chat. Então toda vez que for iniciado um chat, ele vai resetar aquele Chat ID e vai enviar um outro número. Aqui eu estou com a memória simples também, mas vocês podem adicionar a memória que vocês quiserem. E aqui, pessoal, vocês podem adicionar as tools que vocês quiserem, criar um RAG lá, adicionar todas as informações numa Vector Store, colocar tools do Google aqui para buscar em documentos que vocês tenham, dá para fazer definitivamente o que quiser. Dá para colocar até agentes de agendamento aqui, um MCP de agendamento, como a gente fez lá no módulo do Chatwood, e também conectar outros diversos serviços aqui utilizando as tools desse agente. Mas aqui ele só tem essa para pensar e essa aqui que é uma tool de calculadora. Então se eu der um save aqui, o nosso agente já está funcionando perfeitamente. Então eu poderia continuar pedindo o que eu quisesse aqui para ele. E as únicas alterações que a gente fez aqui foi colocar essas duas variáveis aqui, que é o JSON Message e o JSON Chat Input. E aqui no Simple Memory, ou na memória que vocês estiverem utilizando, o Session ID e o Chat ID. O Chat ID a gente vai utilizar quando a gente interagir com o nosso agente por aqui. E agora, se eu quisesse alterar aqui algumas informações, eu vou vir aqui para o CodePen, que a gente pode ir alterando aqui conforme e o que a gente quiser. E aqui eu vou alterar esse nome aqui dele primeiramente. Então, lembra que a gente passou ali em cima antes por essas informações? Deixa eu achá-las aqui de novo. Agora elas estão lá para baixo, aqui, ó. Então aqui a gente tem o ícone do botão, que eu poderia alterar aqui, botar o ícone que eu quisesse. Deixa eu alterar aqui, colocar um outro ícone. Agora eu perdi. Aqui, deixa eu abrir aqui os emojis, vou colocar um foguinho. Ele já trouxe para a gente o ícone de foguinho aqui no nosso chat. Se eu quisesse alterar o nome aqui dele, GG Aula Assistant, ele já iria alterar o nome do nosso assistente. Clicando aqui no foguinho já ia trocar ali. E eu posso alterar essa mensagem aqui de saudação, essa mensagem inicial também. E se eu quisesse agora alterar as cores desse nosso chat, então eu vou simplesmente copiar esse código aqui, vou vir aqui no ChatGPT e vou injetar um prompt aqui nele. Olá, preciso alterar a identidade visual desse chat para que se adeque à identidade visual da paleta de cores da minha marca. Vou te enviar o código HTML abaixo e a paleta de cores em foto. Você altera tudo e me retorna o código completo. Então aqui eu vou colar aquele código lá que a gente copiou do nosso agente. E agora eu vou pegar uma paleta de cores aqui do Adobe Color, que eu já deixei aberto aqui. Então vou vir aqui em Tendências, ou poderia ser aqui em Explorar. Na verdade eu vou ir no Explorar. E vamos pegar aqui essa paleta de cores aqui mesmo. Então eu posso simplesmente dar um print aqui, baixar como JPEG, ou baixar essa imagem. Mas eu vou simplesmente printar tudo isso aqui. Deixa eu copiar e vou colar aqui no ChatGPT. E agora vamos esperar ele dar a resposta para a gente e testar aqui no CodePen. Então só deixa eu tirar a URL ali do webhook e deixar para vocês como estava antes. Sua URL do agente IA N8N. Então pessoal, coloquem a URL aqui, onde está a sua URL do agente IA N8N, entre as aspas bem certinho. Vou dar um save e agora eu vou criar aqui um novo pen para a gente ver esse nosso outro código que a gente está gerando aqui com o ChatGPT. Vamos ver se ele já terminou. Vocês podem pedir para ele alterar todos os nomes ali e tudo mais também. Vocês podem pedir as alterações que vocês quiserem aqui, pessoal. Podem pedir para ele sugerir melhorias também. Por exemplo, sugira algumas melhorias que posso adicionar ao código para melhorar a experiência do usuário. Deixa eu voltar aqui para o CodePen e vamos colar aqui esse novo código. Vamos ver como é que ficou agora. Ele deu tilt aqui, não está aparecendo. Provavelmente deu errado. Deixa eu colocar aqui um background também. Ó, ele alterou só uma parte do código. Ele não deu para a gente o código completo. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ficar atento aqui ao ChatGPT. Calma. Vamos voltar ao código de antes. Você não me entregou o código completo corretamente. Eu poderia ter falado para ele
que era com a correção das cores. Mas vamos esperar ele fazer agora. E eu vou tomar uma aguinha enquanto isso. Vamos esperar ele terminar de escrever aquele nosso código. Porque notem que aqui ele não veio chat nenhum aqui pra gente. Ele simplesmente deve ter comido algumas partes ali daquele código. E para quem é mais curioso, aí no Bubble eu simplesmente adicionei um floating group, adicionei o floating group aqui, esse floating group aqui, que é um grupo flutuante, adicionei um elemento HTML e colei o código aqui dentro com as alterações, simplesmente alterando ali a URL do agente de A aqui do N8N. Aqui também tem a fonte, que é a Poppins, vocês podem colocar outra fonte também, caso vocês queiram. Vamos ver se ele já terminou aqui. Ó, ele só está fazendo a parte do style. Mas eu quero o código completo. Eu quero o código completo igual te enviei, somente com as alterações da paleta de cores. Pessoal, não adianta. Às vezes o GPT falha com a gente. Mas é assim mesmo. É testando, verificando, validando. Então deixa eu apagar tudo isso aqui. Só vou deixar o background aqui. Vou deixar preto. Pessoal, esse aqui é os códigos de hexadecimal de cores que eu tenho alguns na cabeça, tipo 9C, 5 e F2, é um roxo. O 652, CB1, também é um roxo. E assim sucessivamente. Vamos ver aqui como é que tá. Beleza, agora ele está terminando, agora vai ficar tudo certinho. Notem que quando a gente não dá instruções tão claras para ele, ele falha com a gente mesmo. Às vezes não é erro dele, é erro nosso de não ter pedido exatamente o que a gente queria. Por isso que eu gosto de, sempre que eu vou utilizar para construir ou criar alguma coisa, eu gosto de ir explicando para ele como se ele fosse uma criança de 5 anos mesmo. Vamos ver, ó. Agora veio aqui, já trocou a identidade visual, já trocou as cores lá, tudo bem certinho. Agora já está o verde aqui, igual tá aqui na nossa paleta de cores. Então vou enviar uma mensagem para ver se ele está funcionando. Oi, testando. Está pensando, significa que ele está conectado lá com o nosso agente e agora já respondeu. Então é assim que vocês fazem para adicionar um agente de A em qualquer site ou aplicativo aí utilizando um código HTML. E vocês podem alterar aqui ele, seja na unha aí, caso vocês saibam o que vocês estão fazendo, ou utilizando o ChatGPT, sempre verificando aqui. Eu vou deixar os links desse site aqui também e os templates aí embaixo, mas é bem simples, é só fazer um agente assim com o chat aqui de início e tornar esse chat aí público. Então é isso, pessoal, até as próximas aulas.